Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a Memória. Você sabia que a Câmara já teve um CDC, um Centro de Defesa da Cidade? Era um órgão que defendia o contribuinte das arbitrariedades do Executivo. E que durante a elaboração da lei orgânica, uma proposta queria acabar com o salário e o uso dos carros oficiais dos vereadores? Só mais uma perguntinha. Se você pudesse, mandaria um bilhetinho para o prefeito de São Paulo? Gente, o nosso entrevistado de hoje chegou a juntar 1000 bilhetinhos da população contra o ex-prefeito Jânio Quadros e estava à frente dessas iniciativas que eu falei. Ele foi considerado o inimigo número 1 de Jânio e também da prefeita Luísa Erundina. Além deste papel de oposição, ele é o autor de leis importantes, como a que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estou falando de Walter Feldman, nome conhecido na nossa política por já ter sido deputado estadual, federal, presidente da Alesp, secretário de pastas dos governos estadual e municipal, governador. Mas ele começou aqui na Câmara e afiado, viu? Em 2 mandatos, de 83 a 92. É uma grande honra te receber aqui nesse plenário. Muito obrigada pela presença. Não, e eu estou muito emocionado também, porque depois de 30 anos é a primeira vez que eu volto ao plenário da Câmara, como você disse, onde eu aprendi tudo. Tem um livro de um grande psicanalista importante do ponto de vista da concepção da cabeça das crianças, que dizia que tudo que ele sabia era um livro. Ele aprendeu no jardim de infância. Eu diria que tudo que eu sei da política aprendi na Câmara Municipal de São Paulo. Aqui, é incrível saber disso. Aqui se dão os grandes debates, aqui a gente tem liberdade para falar, para se inscrever, diferente dos outros plenários, particularmente a Câmara Federal. Lá, para você falar, tem que se inscrever antecipadamente, você disputa muito espaço. Ao contrário daqui, eu diria que o grande parlamento do Brasil, para mim, depois de tudo que eu passei, é a Câmara Municipal. É incrível saber disso, porque a tua trajetória é de muito sucesso na política, né? O senhor alcançou todos os postos importantes que um político almeja, eu acredito. E tudo começou aqui, com 28 aninhos. Não, e o pessoal me pergunta, Viviane, se eu desisti. Em absoluto. Eu considero a vida como um registro de ciclos. Então, meu ciclo da política se encerrou, porque eu até defendia, na Constituinte, sempre defendi na minha trajetória, que o parlamentar tivesse 2 mandatos em cada instituição. Então eu tive 2 na Câmara Municipal, tive 2 na Assembleia de São Paulo, mas eu tive 3 na Câmara Federal contra a minha posição. O Serra, na época, governador e candidato a presidente da República, me pediu para ter o 3º mandato. Eu fui contrariado, porque era uma contradição com aquilo que eu acreditava. E eu ainda acredito nisso. Eu acho absurdo um parlamentar ficar 5, 6 mandatos na mesma instituição. Respeito os que estão, porque é uma opção pessoal, mas é ruim para o sistema democrático, que precisa ser renovado. Você deve deixar o seu legado e construir uma estrada para que os próximos venham e façam até melhor do que aquilo que você realizou. Agora, de onde que vem essa coragem? Quando o senhor chegou aqui, o senhor não tinha nem 30 anos, super jovem, vinha de movimentos populares, recém-formado médico, e aqui o senhor enfrentou as maiores batalhas. Gente, não é fácil ir contra salário de vereador, não é fácil ir contra o uso de carro oficial, não é fácil ir contra um prefeito no nível de oposição que a gente vai contar aqui que o senhor fez, né? Na verdade, eu aprendi muito isso no movimento social, no movimento popular. Eu dizia para você, antes de começarmos, que a minha grande referência política foi o Gilberto Natalini. Com ele aprendi, na luta da periferia, o que é enfrentar naquele período o regime militar. Nós fomos lutadores de oposição na década de 70, no começo da década de 80. E aí nós temos uma forte repressão do DOPS, dos órgãos de acompanhamento da política social, dos órgãos, inclusive, da Polícia Civil, que cumpriu esse papel naquele período. Então, só nos restava enfrentar, ter coragem e ter a resistência para reconstruir a liberdade. Nós queríamos um país livre, soberano. Na época, nós éramos comunistas. Nós acreditávamos numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Acreditávamos que o comunismo poderia ser
a saída para isso. Hoje eu não tenho essa crença. Eu tenho uma visão social-democrata, mas eu diria muito mais humanista. Eu acredito no ser humano, acredito na organização coletiva. É isso que nos deu a coragem para enfrentar aqui no parlamento, mas com uma bagagem que a gente trazia do movimento social e da luta popular. Conta pra gente como é que foi criar esse CDC, que era um Centro de Defesa da Cidade, aqui dentro da Câmara. Eu diria o seguinte, o Jânio Quadros era uma figura muito simbólica para a história do Brasil. Ou seja, ele vinha com uma carga de representação e de expressão. Mesmo com a renúncia, ele chegou à Prefeitura de São Paulo com muita força. Então, havia, eu diria, uma maioria muito estável, muito sólida. E nós discordávamos da postura do Jânio Quadros. Nós éramos da chamada luta democrática e popular que o Jânio Quadros não representava. Na nossa visão, ele era grande responsável pelos desvios que o Brasil teve no período, pela entrada dos militares, por um longo período sem liberdades e sem possibilidade de representação, de palavra, de voz, de ação na luta social. O Jânio representava muito isso, ele foi responsável na nossa avaliação por esse período. Então só nos restava fazer oposição. O que nos facilitava, primeiro que houve, como sempre no parlamento, um processo de cooptação. O Jânio me convidou, por exemplo, para ser secretário da Saúde, para eu abaixar a bola. Se enquadrar. Para me enquadrar. E eu tinha um diálogo com o Jânio, não havia nenhum problema, mas eu fazia uma fortíssima oposição. Ele me convidou, por exemplo, para ter uma administração regional na época. Hoje, subprefeituras ou prefeituras regionais. É um método, eu diria, relativamente comum na época, mas continua sendo de você cooptar aqueles que lhe fazem oposição, oferecendo cargos, posições e vantagens. Faz parte, eu diria, do equívoco, porque a oposição é salutar, ela é saudável, ela aponta para o governante aquilo que eventualmente ele esteja errado. E nós fazíamos exatamente isso. Nós discordávamos da política habitacional, da política de transportes, da relação com o parlamento, de como o Jânio se relacionava com os movimentos democráticos, com os jornalistas, época, com a imprensa. Ele tinha uma relação péssima com a imprensa, verdade, como hoje vários governantes do Brasil continuam tendo. Eu aprendi muito isso também. A imprensa, ela precisa ser livre, ela precisa manifestar exatamente aquilo que ela pensa para que você possa, com capacidade de autocrítica, se analisar se você está no caminho correto. O processo democrático é muito complexo. Ele não pode ser um grupo de ovelhas que acompanham um determinado rebanho. Tem que haver uma postura crítica para que o processo se aperfeiçoe. Por isso, para nós, a oposição não era bater ou fazer uma crítica destrutiva, era construir uma sociedade mais plena, mais ampla e mais justa. Vamos contar para os nossos telespectadores como é que era essa oposição, gente. Formalizou na Justiça, Walter Feldman formalizou na Justiça um pedido de exame de sanidade mental do Jânio Quadros, que era prefeito em 87. E aí começou a vir o contra dele, né? Começou a vir a oposição do lado de lá da prefeitura. O senhor vai contar quantos processos, né, ele moveu contra o senhor na Justiça. Ele também fez um dossiê sobre as últimas atitudes na época do prefeito. Então tinha aumento das tarifas de ônibus urbanos, a questão das garagens subterrâneas em praças públicas. E o senhor fez o que eu achei muito interessante, um plebiscito para conhecer o sentimento da população paulistana em respeito ao governo de Jânio Quadros. E aí descobriu que quase ninguém aprovava. 93% dos paulistanos que votaram decidiram que o Jânio não deveria nem voltar para a prefeitura quando ele se afastava para o exterior. Isso só alguns exemplos. Tem muitos exemplos. Tem muitos. Ó, tem várias folhas aqui do meu rascunho. Exemplo, Viviane, o Jânio viajava muito. Frequentemente ele viajava. E, por incrível que pareça, trabalhava muito pouco. Ele trabalhava no período da manhã, depois ele ia almoçar em alguma residência na cidade de São Paulo. Ainda tinha isso. E não voltava. O Jânio multava os carros nas ruas. Eu tive um encontro direto com ele, quando ele quis multar meu carro, e nós tivemos um diálogo muito pesado, duro, muito forte, de ambas as partes. Mas eu não acreditava naquele modelo. E só para ter uma ideia, recentemente eu perguntei para um ex-secretário do Jânio, ou seja, como que era o Jânio de fato? Por que ele me processou tanto? Eu tive 33 processos.
E sempre que ele viajava, eu ia atrás para saber o que ele estava fazendo. Por que precisava viajar tanto? Verdade. Ele ia para Londres, ele ia para a Suíça. Qual era o motivo de abandonar uma cidade tão complexa e tão viva, que precisa a presença do prefeito todos os dias? Eu depois fui secretário das subprefeituras aqui de São Paulo, no governo Serra. Eu sei o que é essa cidade. Essa cidade é Não maluca para. do ponto de vista dos problemas, das dificuldades. Precisa de um prefeito todos os dias. É o cargo mais difícil do Brasil, é ser prefeito de São Paulo, porque ele tem que estar junto da população. E esse secretário, Viviane, dizia o seguinte: como é que era como gestor? Essa pergunta que eu fiz para ele. Como é que era? Eu queria entender. Ele falou, não tinha isso. Na gestão do Jânio não havia gestão. A cada dia ele acordava e pensava o que seria possível uma manchete naquele dia. Por isso o Jânio era a primeira página dos jornais quase todos os dias. Ele fabricava manchetes. Ele fabricava, ou seja, quando ele mudava de roupa, ele cortava a barba. E você sabe, a imprensa tem simpatias por esses fatos que representam um pouco do ponto de vista político, mas é a construção de uma foto, de uma imagem. De uma pessoa folclórica. E ele tinha essa capacidade, eu diria, quase antropológica, de compreender a alma humana. Então ele chamava atenção para aquilo e, por conta dessa postura, ele obnubilava, ele escondia a gestão de fato que era muito deficitária, muito ruim. O secretariado do Jânio é um secretariado, eu diria, com pouca experiência administrativa em termos de gestão moderna, de governança avançada, que é o que São Paulo precisava. Então, a nossa oposição era de muito conteúdo, era de muita ação e muita relação com o movimento social e popular, que permitia isso que nós fizemos uma pesquisa que eu fiz com urnas espalhadas em todos os centros regionais de São Paulo para captar a opinião do povo, e a maioria era contra a sua gestão. Vamos falar mais sobre esse trabalho de oposição no próximo bloco. Já já a gente volta com mais Vossa Excelência Memória. Não sai daí. Até já. Vossa Excelência, a memória.